Vamos dar início ao nosso culto de sábado hoje. Nós vamos ler hoje, vamos ter o nosso tema, né? Nosso tema hoje é Família Forte, Igreja Forte. Hoje pregação com o nosso pastor Geraldino. Amém. A palavra de Deus hoje vai estar está no livro da carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 2, dos versículos 17 até o 22. Efésios capítulo 2, dos versículos 17 até o 22. Diz assim: E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Amém. Amém? Amém. Neste momento vamos pedir a presença do nosso Senhor Jesus, que Ele possa receber a nossa adoração, possa receber os nossos louvores e que também daqui a pouco possamos ouvir a palavra de Deus por meio do nosso pastor Geraldino. Amém? Santo Deus, Senhor eterno Jesus, Pai, Senhor Jesus, glorificamos, nós te glorificamos, Senhor, e bendizemos o seu santo nome, Senhor. Porque Tu és bom e a Tua misericórdia é para sempre, Senhor Jesus. Ó Pai, neste momento, Senhor, pedimos a Tua presença, Senhor. Pedimos, Senhor, que Tu esteja no meio dos nossos louvores, Senhor, que possa receber a nossa adoração, Senhor Jesus. Ó Pai, toca, Senhor, em cada irmão que está assistindo, Senhor, a cada visitante, Senhor Jesus, que veio neste momento, Senhor, ouvir a Tua palavra, Senhor, e celebrar, Senhor, o Teu nome, Senhor, celebrar a Tua presença nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, a cada pessoa, Senhor, que possamos receber a Tua palavra em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós vamos iniciar hoje o nosso culto com o hino 173 do Brado de Júbilo, Corajosos. Deixa eu dar para o Senhor do povo. Pai do Senhor, Bernadette. Ai, quase derrubei o celular. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, Isabel Cunha. Que Deus abençoe a todos vocês. E a paz do Senhor, seu Gedeon. Gedeon está assistindo. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um. E peça que o Espírito Santo esteja em cada lar, no nosso lar, na nossa vida, em nosso coração. Para que nos alegremos através dele. Amém? Amém. Corajosos. 173. O pendão real vos entregou, rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois de tudo defendem, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem apeguei o seu pendão, firme sempre até morrer, exformado já malignos batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Tenha peguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem tiver receio no seu coração e
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso próximo louvor é Adoramos o Cordeiro. Deixa eu ver quem chegou por aqui, todo mundo. Josilene Maria, seja bem-vinda. Obrigado por sua presença. Obrigado por sua presença. Que Deus te abençoe. Vamos celebrar juntos a Deus, a nossa adoração. Cada um em seus lares, mas unidos num só espírito. A paz do Senhor, tia Isabel, seja bem-vinda novamente. E obrigado por sua presença aqui. Então vamos louvar a Deus. Adoramos o Cordeiro. Adoramos o Cordeiro.
louvamos ao nosso Deus, aquele que nos redimiu, aquele que nos salvou, aquele que Amém. sofreu tantas dores por nós e nós devemos adorar a Ele, porque Ele é digno de todo louvor. Amém. Próximo louvor nós vamos cantar Santo, Santo, Santo é o nosso Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Amém. Glória a Deus. Próximo louvor agora diz o quê? Nas mãos do oleiro. Deixa eu pôr a letra aqui para ele, esqueci. Nas mãos do oleiro. É o que nós devemos sempre estar, né? Passar pelas mãos do oleiro para que nós que somos barros, passar pelo processo de ser quebrado, transformação, ser moldado, ser restaurado, para que possamos ser um vaso usado nas mãos do Senhor Jesus. Nas mãos do oleiro, diz o nome do louvor. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado.
louvor. Precisamos sempre passar por este processo de transformação nas mãos do oleiro, para que possamos sempre sermos usados como barro, como vaso de barro nas mãos de Jesus Cristo. Amém? Agora o nosso último louvor desta noite, não, desta manhã, é o Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, amém. E apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tem, tu te importas conosco também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso
live, o pastor Geraldino estará pregando sobre o dos últimos temas sobre a família. Amém? Amém. Fiquem Deus na abençoe. live, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Nós vamos ler novamente o trecho bíblico que está registrado em Gênesis 18, versos 17 a 19. Gênesis 18, versos 17 a 19. Leamos em nome de Jesus. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Soberano Deus, em nome de Jesus, pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo na mente e no coração do Teu povo e de cada um de nós, ó Pai, de tal forma que esta palavra fique gravada, fique escrita na mente e no coração de cada pessoa. Que o Senhor possa agir poderosamente em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos imensamente alegres, felizes pelo que Deus tem feito em nossas vidas, pelo seu amor, por sua bondade, por sua misericórdia. Deus tem sido bom, Deus tem sido maravilhoso, Deus tem sido pastor mesmo, tem cuidado de nós, tem nos conduzido com a sua mão poderosa e nós o louvamos e o exaltamos por tudo que Ele é. O tema que nós vamos desenvolver hoje fala sobre família forte e igreja forte. Ele está dentro do tema do mês, onde nós estamos desenvolvendo família, um projeto de Deus, a família que nasceu no coração de Deus. E hoje nós vamos pensar um pouco sobre a importância do fortalecimento da família. Nós temos falado, às vezes, nas quartas-feiras, sobre fortalecimento espiritual, a importância de fortalecer espiritualmente. E este fortalecimento, ele não começa de cima para baixo, não começa da liderança da igreja, da liderança geral da igreja, regionais ou mesmo do pastor. Ele começa individualmente em cada família, em cada lar, em cada lugar que começa esse fortalecimento. Muitas vezes nós sonhamos com a igreja forte, nós sonhamos com a igreja vibrante, com a igreja bem espiritualmente. Mas o grande problema que nós temos enfrentado é que as famílias estão enfraquecidas. As famílias já não se reúnem mais para estudar a palavra de Deus. As famílias já não se reúnem mais para orar. As famílias já não se reúnem mais para ter momentos de comunhão, de confraternização. Nós vivemos um mundo onde as pessoas vivem o individualismo e esse mal tem afetado também as famílias de uma forma preocupante. Portanto, nós vamos verificar, nós vamos descobrir que o projeto de uma família forte é exatamente para fortalecer uma sociedade. O projeto de fortalecimento de uma família é para que todo o conjunto, todo o contexto da sociedade seja fortalecido. Porque a família é a base, a família é a célula, a família é a estrutura da sociedade. Se nós queremos uma sociedade forte, nós precisamos prezar pelo fortalecimento da família. Durante todo esse mês, nós falamos sobre a família e descobrimos que ela é o projeto de Deus, conforme já dissemos. Em Gênesis 12, do capítulo 12 até o capítulo 25, ao versículo 11, nós encontramos aqui a narração de Abraão, um homem chamado, escolhido por Deus, para que através dele o plano redentor e restaurador de Deus pudesse ser concretizado em relação à humanidade. E o que nós observamos nesse texto é que a escolha de Abraão foi uma iniciativa de Deus, foi uma decisão soberana de Deus
Deus diz lá no capítulo 18, versículo 19, na primeira parte: eu o escolhi. Deus olha para Abraão e o escolhe por algumas características que este possuía, ou que Deus foi desenvolvendo nele durante toda a sua vida. Deus então escolhe Abraão. E o que nós observamos, então, que para ser uma família forte, primeiramente nós precisamos entender o nosso chamado. Nós não fomos chamados para fazer parte de uma igreja somente. Nós não fomos chamados apenas para ser crentes. Nós não fomos chamados apenas para desfrutarmos de bênção. Nós somos chamados porque nós temos uma responsabilidade. Nós temos um compromisso. Ou seja, Deus escolhe Abraão porque via em Abraão a capacidade de passar os ensinamentos acerca do plano redentor e restaurador de Deus aos seus descendentes. E esse chamado, na verdade, era um chamado condicional. Deus diz assim: eu escolhi Abraão para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. A nova versão internacional traduz esse versículo com a seguinte redação: para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes. O que Deus esperava de Abraão é que ele inculcasse na mente de seu filho, no caso especificamente ele teve um filho com Sara, e depois ele teve um outro filho com a sua serva, mas que ele inculcasse que este ensinamento, estas instruções, alcançasse as futuras gerações. Não era algo circunstancial, mas era algo eterno, era algo definitivo. Então o que nós aprendemos que o chamado de Deus para mim e para você não é apenas um chamado circunstancial. Muitas vezes nós achamos que Deus nos chamou, nós decidimos servir a Ele porque nós recebemos uma cura, recebemos um milagre, foi aberta uma porta de emprego, nós relacionamos bem com as pessoas e nós esquecemos que nós estamos no reino de Deus por causa de uma escolha dEle, de um chamado dEle. E esse chamado dele não é circunstancial, não é apenas para esse momento que você está vivendo, mas é um chamado para a eternidade. E nós temos, portanto, responsabilidade. Deus havia chamado Abraão com uma promessa: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E Deus promete: vou fazer de você uma grande nação, vou te abençoar, vou engrandecer o teu nome e você será uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, versículo 1 a 3. Com o propósito de que, a partir dele, a família fosse fortalecida para que a sua descendência fosse forte. Deus então separa um homem, Deus prepara esse homem, Deus vai moldando esse homem. Se a gente observar de Gênesis 12 até a morte de Abraão, as mudanças que ocorreram na vida desse homem, o amadurecimento que aconteceu na vida desse homem, o aprendizado que ele foi tendo, até o momento em que ele está preparado para ter filhos e agora passar instruções a esse filho e esta instrução ela ser repassada aos seus descendentes. Então, todas as promessas que Deus fez a Abraão, elas estavam condicionadas à maneira como Abraão iria cumprir o seu chamado. Veja só, disse: para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes, para que conserve no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Ou seja, o chamado que Deus faz a Abraão tratava de uma aliança entre Deus e Abraão, e que em termos dessa aliança abrangiam tanto a família quanto a descendência de Abraão. Não era apenas uma promessa para Abraão. Quando nós olhamos o texto de Abraão, nós olhamos um homem, mas atrás desse homem existe um projeto de Deus, existe um propósito, existe uma promessa. Deus está desenvolvendo um plano que ele traça na eternidade, um plano da fundação do mundo. Depois que o homem sofre a queda, Deus tem uma promessa da descendência daquela mulher nascer
Redentor, o resgatador, e Deus, através de Abraão, ele está preparando esse plano, ele está organizando esse plano, ele está então separando esse homem, porque agora da nação, da descendência desse homem, vai vir o Redentor de toda a humanidade, o Salvador de toda a humanidade. Agora pense você, se Abraão pensasse como eu e você muitas vezes pensamos apenas nas nossas responsabilidades do ponto de vista circunstancial. Nós não pensamos que nós temos responsabilidades futuras, nós não pensamos que temos responsabilidades muitas vezes com os nossos filhos, com as gerações vindouras. Nós pensamos simplesmente no nosso dia a dia, em como ganhar o pão de cada dia, em como se alimentar, em como sobreviver, em como ganhar mais recursos, em como acumular riquezas. Muitas vezes esse é o plano. Mas no caso de Abraão, ele tinha uma responsabilidade muito grande, ele tinha uma responsabilidade com a geração futura. Deus tinha feito um pacto, uma aliança, Deus o havia chamado e agora Abraão precisava cumprir esse pacto, e para que esse pacto fosse de fato concluído, a família dele, a descendência dele precisaria saber do que Deus estava fazendo, precisaria conhecer os planos e os propósitos de Deus. É importante observar que nessa aliança, Deus age de forma soberana. Ele não trata de um pacto entre iguais, não era um pacto entre duas pessoas iguais. Ou seja, a família é a mais antiga e a mais básica das instituições humanas. Então a Bíblia ela acentua a sua importância como uma unidade espiritual e a base de treinamento para o caráter adulto e maduro. Então Deus, quando ele faz um pacto com Abraão, ele espera que a família ela também seja fortalecida espiritualmente e que através da família de Abraão houvesse um treinamento adulto e maduro, de forma que eles fossem uma comunidade de ensino e aprendizado a respeito de Deus e da sua piedade. Era esta a vontade e os propósitos de Deus. A família estruturada em bases cristãs é totalmente da família que se fundamenta em outros valores. Ou seja, nós precisamos nos fundamentar nos preceitos das Escrituras Sagradas. Nós não fundamentamos em bases filosóficas humanas. Nossa base não é o iluminismo, a nossa base não é o modernismo, não é o pós-moderno, a nossa base é as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. O contexto do casamento cristão e da criação dos filhos deve ser a família e a igreja. O Senhor se relaciona com o seu povo que ele elegeu, considerando esse povo uma família, ou seja, isto é a sua família. Mas quando ele forma a comunidade cristã como uma família, Deus os faz por meio de um pacto, e esse pacto começa com uma família, uma unidade familiar. Abraão e Sara no primeiro momento. Depois era extensiva ao seu filho, ou a seus filhos, a seus descendentes, e assim por diante, até que esses descendentes tornam-se uma nação. Depois, mais à frente, a gente vai falar sobre isso. E agora essa obra, essa promessa, esse pacto é extensivo a todas as nações da terra. Então, o que nós aprendemos? Que uma família forte, ela recorre aos ensinos e às condições das Escrituras para desfrutar das promessas proclamadas por Deus. Em Deuteronômio, nós já vemos ali já a descendência de Abraão, que ele teve a partir do seu filho Isaque, e depois Jacó, que teve 12 filhos. Na história, lá em Gênesis, nós encontramos a partir dos capítulos 49, eles indo para o Egito. No primeiro momento eles são muito bem recebidos, eles se instalam naquela terra. Com o passar dos anos se multiplica, e como eles tornam um grande povo, os egípcios ficam com medo do crescimento. Eles estão sendo abençoados, eles estão frutificando, porque era a promessa de Deus: multiplicarei. Ou seja, Deus lá em Gênesis, capítulo lá no início, na criação, Deus ordena, Deus dá uma ordem e diz: multiplicar e encher a terra. E a promessa feita a Abraão também, que ele disse: eu multiplicarei a sua descendência. Deus tinha dito que multiplicaria. Então, quando eles chegam no Egito,
essa promessa de Deus é cumprida. Mesmo eles sendo estrangeiros naquele lugar, eles começam a crescer, começam a se desenvolver. Os egípcios ficam preocupados e então os tornam escravos. Então, mas mesmo assim eles vão se multiplicando de tal forma. Chega um momento na história que um dos faraós, ele fica tão preocupado que ele começa a matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Então todos os recém-nascidos eram ordenados à morte deles, eles não podiam vir à vida. Então nós observamos, e aqui quando eles estão em Deuteronômio, essa nação ela já não é mais escrava do Egito, ela já foi liberta, ela já está a caminho já para tomar posse da terra prometida. Então Moisés ele está preparando o povo para entrar nessa terra. Então Moisés lê toda a lei de Deus, ele conclama o povo à obediência. E ele lembra que o pacto do Senhor com o seu povo foi um pacto onde eles precisariam obedecer, precisariam cumprir a palavra de Deus. Então esse pacto ele foi feito relembrando por meio de admoestações, ou seja, ele admoestou o povo. E ele lembra que a infidelidade do povo teria como resposta a maldição de Deus. E como incentivo à sujeição e subordinação ao Senhor, prometeu abençoar aqueles que obedecessem. Moisés, ele lembra que as bênçãos eram muitas, como a fartura, a saúde, a paz, mas uma bênção especial precisava ser lembrada. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra e o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite, as tuas crias, as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas na terra, que sob juramento a teus pais prometeu dar. Deuteronômio 7,13. Então Moisés está repetindo o princípio pelo qual Deus chamou Abraão. Deus disse que para que ordene os seus filhos, aos seus descendentes, que conserve no caminho do Senhor. Moisés está dizendo ao povo de Israel: conserve no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Ou seja, eles eram os descendentes de Abraão. Abraão já não existia mais como pessoa, Abraão havia morrido, mas a promessa que Deus tinha feito a ele e aos seus descendentes, elas aconteceriam na vida deles, se eles conservassem no caminho do Senhor, se eles fizessem o que era justo e direito. A Abraão, diversas declarações foram feitas em relação ao crescimento numérico, ou seja, te farei uma grande nação, conduziu-o até fora e disse: olha os céus e conta as estrelas, se é que podes, e disse-lhe: será assim a tua posteridade. Essa promessa foi transmitida de geração em geração, pois o patriarca Jacó, neto de Abraão, demonstrou conhecê-la quando ele reivindica essa promessa lá em Gênesis 32:12. No episódio da reconciliação com seu irmão Esaú, nós podemos observar, portanto, que a Escritura fala do crescimento do povo de Deus como algo necessário e natural, que somente era interrompido nas ocasiões em que o povo deixava de obedecer a Deus, conforme relata a palavra de Deus. O Senhor vos espalhará entre os povos, e restareis pouco em números entre as gentes, aonde o Senhor vos conduzirá. Deuteronômio 4:27 e Deuteronômio 4:3, comparado com Números 25 e ainda Deuteronômio 4:24, versos 26 a 28 e 7:4. Veja bem, Deus, ele tem um pacto com Abraão. Esse pacto é entre ele e Abraão. Mas só que esse pacto não é apenas com o homem. Esse pacto ele é extensivo aos seus descendentes. Ou seja, aquilo que Deus queria que Abraão fizesse, Deus então ele estende isso aos descendentes de Abraão. E eu pergunto, quem são os descendentes de Abraão? São apenas aqueles que nasceram, que são seus consanguíneos, os descendentes de Jacó, os descendentes do Israel da carne? O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Gálatas, ele nos diz o seguinte, e ele faz a seguinte afirmação: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado do madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios,
por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. E versículo 16 diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Quando ele diz assim, não diz as posteridades, mas falando de muitas, não é como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade que é Cristo. E ele termina no verso 17 dizendo: mas digo isto, que tendo sido testamento, ou seja, tendo sido pacto anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não invalida de forma de abolir a promessa. Ou seja, aquilo que Deus fez 430 anos depois, não invalida a promessa da vinda do Messias, da posteridade de Abraão. E aí no versículo 18 diz assim: porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa a deu gratuita a Abraão. Gálatas 3, versos 13 a 14, 17 a 18. E aí o apóstolo ele finaliza no versículo 29 com a seguinte afirmação. Veja que interessante. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. O que Paulo está dizendo aqui? Que todos aqueles que foram chamados para o Evangelho, todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo, todos aqueles que creem em Jesus e que entregaram suas vidas em Jesus, tiveram suas vidas regeneradas pelo Evangelho, pelo Espírito Santo. Estas pessoas são descendentes de Abraão e são herdeiros conforme a promessa. Logo, a expectativa que Deus tinha em relação a Abraão, o condicionamento que era para Abraão, para que ordene a seus filhos e aos seus descendentes, então aquelas ordens dadas a Abraão e aquelas ordens dadas aos filhos de Abraão, agora são repassados a todos os descendentes. Todos aqueles que são de Cristo agora também têm responsabilidades diante daquilo que foi dito a Abraão, diante daquilo que foi repassado a Abraão, diante da responsabilidade que estava incutida em Abraão. E agora também nós somos herdeiros daquelas promessas. E se nós queremos herdar aquelas promessas, elas também são condicionais a nós. Primeiro, nós precisamos ter fé em Jesus Cristo. E nós precisamos obedecer à palavra de Deus. Então, diante disso, a palavra de Deus, ela traz para a gente uma estratégia muito importante. Existe uma estratégia bíblica, uma família forte, uma igreja forte, um povo forte, uma nação forte. Ou seja, veja que é uma coisa extensiva. Ela começa com a família fortalecida, ela estende para os descendentes dessa família e depois para todo um povo, porque todo um povo é fortalecido. Moisés, pouco antes da sua morte, demonstrando zelo de líder em relação ao destino, ele lembrou ao povo que existe uma relação, ou seja, um pacto, uma aliança de Deus com o seu povo. Ele recorda a afeição do Senhor demonstrada pelo povo. Ele demonstra tão claramente na história a aliança estabelecida para que o povo vivesse junto a Deus, traz normas, e por isso, em meio às exortações, Moisés então repete a lei moral de Deus resumida nos 10 mandamentos, lá em Deuteronômio 5, versos 21 a 21. Ou seja, percebemos também que desde o capítulo 4 até o capítulo 7 de Deuteronômio, parece existir uma espécie de método adotado por Moisés. Ele confronta o povo com as promessas e maldições do pacto, desafia a obediência radical em todas as áreas da vida e alerta a ensinar os filhos cuidadosamente acerca do que fazer e de como fazer. Ou seja, a abrangência do pacto, o método de Moisés para a expansão do reino deve ser imitado pela igreja atual. Como nós vimos, a igreja ela é descendente de Abraão, ela passou a ser descendência de Abraão e também herdeira das promessas. Então, se essa igreja ela é descendência de Abraão e ela é herdeira dos pactos e ela é herdeira das promessas, então ela tem que imitar, ou seja, imitar todos os princípios estabelecidos na palavra de Deus, na forma da educação, na forma da instrução,
na forma do ensinamento, precisa ser repetido pela igreja. Cada família, cada pessoa que se diz cristão, cada pessoa que foi alcançado pelo Evangelho, precisa atentar para esses princípios estabelecidos. Ou seja, primeiramente, esse princípio nos confronta com a abrangência do pacto. O pacto não foi com Abraão. Nossa relação com Deus deve ser um princípio unificador de vidas. Veja bem, nossa fé deve ser integrada a toda a nossa vida. Nada em tempo nenhum está fora do que abrange a realidade, pois a vida do cristão não pode ser dividida em compartimentos. Tudo na vida deve ser desfrutado na presença e para a glória do Senhor. Não é que está em 1 Coríntios 10, versículo 31? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Um teólogo holandês chamado Abraham Kuyper, ele diz o seguinte: não existe 1 milímetro em todo o universo que Deus não reclame como seu. Ou seja, se queremos ser uma família forte, a palavra de Deus deve então governar nosso pensamento e nossa vida. Ou seja, a palavra de Deus deve determinar como nós interpretamos o mundo à nossa volta. Ou seja, como é que interpretamos o mundo e a nossa presença nesse mundo. As exigências de Deus para o cumprimento fiel do pacto ultrapassam aquilo que costumeiramente chamamos de o campo da religião. Nós percebemos que Moisés, ele estava costumeiramente chamado, ele estava preocupado com a maneira, melhor dizendo, com a maneira como o povo se comportaria diante dos povos vizinhos, Deuteronômio 4:6. Ele estava preocupado que, chegando a ensinar que as leis do pacto deveriam interferir até mesmo na escolha do cônjuge. Veja só a preocupação aqui desse pacto. Então, como é que você vai relacionar com seus vizinhos? Como é que você relaciona? Se você é cristão, se você é uma família cristã, que está falando de você como família, como é que você relaciona com seus vizinhos? Como você deve relacionar com seus vizinhos? Como é que esse ensinamento interfere na escolha do cônjuge? Ou seja, você escolhe qualquer pessoa ou uma pessoa que pensa igual a você, que vai ajudar você a instruir seus filhos no caminho do Senhor. O mundo, infelizmente, muitos crentes também tentam restringir a religião àquilo que é feito dentro do templo. Com esse conceito que nós podemos definir como medíocre, a expansão do reino e o crescimento da sua igreja ficam de fato comprometidos. Em vez de restringir a religião àquilo que acontece no templo, Moisés nos ensina a enxergar nosso compromisso com Deus em todas as esferas da vida. Ou seja, tudo é religioso, tudo é santo. Tudo que você faz tem que ser religioso e santo. Ou seja, se alguma coisa que você faz não pode ser considerado santo, então você precisa rever seus princípios. Se alguma coisa que você faz na sua vida não pode ser vista pelos outros, não pode tornar público, você precisa repensar a sua vida e seus conceitos. Porque a nossa vida não é apenas uma vida dentro do espaço religioso, apenas no momento quando nós vamos aos sábados, aos domingos ou nos cultos oficiais. A nossa vida cristã, ela precisa ser praticada, exercida, e ela precisa ser desenvolvida todos os dias, em todos os momentos, em todo e qualquer lugar onde estivermos. Na minha casa, com o meu vizinho, no meu trabalho, na faculdade, na escola, onde eu estiver. Ou seja, Moisés, ele nos ensina que a vida sob o pacto deve ser encarada como uma tarefa estendida sobre a todas as gerações. O modo de vida daqueles que têm aliança deve ser ensinado em um contexto de relacionamento de aliança. Ou seja, nós temos uma aliança, nós temos um pacto com Deus e nós somos o povo desse pacto, o povo desta aliança. A vida comunitária dos crentes deve comprovar e validar a mensagem bíblica. Se nós vivemos diferente do que a Bíblia ensina, nós estamos contradizendo, nós estamos sendo incoerentes com aquilo que nós ensinamos e com aquilo que a Bíblia ensina, com aquilo que a Bíblia traz para nós.
Por isso é dever da comunidade, da igreja como um todo, ensinar a seus filhos quem é Deus, quem nós somos em seu reino, em função do pacto que ele fez conosco mediante a cruz do Calvário. Como vivemos pactualmente em sua presença e como devemos viver pactualmente com o próximo. Esses valores precisam ser repassados para os filhos. No Salmo 78, versículo 3 a 4, confirma esse dever do crente dizendo: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contam nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então, uma família forte, ela transmite informações, os ensinos do pacto, da aliança que Deus estabeleceu aos seus descendentes. De acordo com Moisés, cada israelita era responsável por ensinar o estatuto de Deus à próxima geração. Lá em Deuteronômio 6, versículo 6 a 7, diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Deuteronômio 6, versículo 6 e 7. Quando pensamos nessa tarefa, ou seja, na tarefa da educação religiosa, alguns mitos atrapalham. Muitas vezes, alguns pais pensam que a tarefa de ensinar aos filhos é tarefa exclusiva da igreja. Muitos de nós temos a ilusão que, de repente, 1 hora, 2 horas na escola bíblica será suficiente para nós formarmos o caráter de nossos filhos. Conta-se que, certa vez, uma mãe crente disse ao seu pastor: não sei o que deu errado, criei meus filhos na igreja e agora, depois de crescidos, não querem mais saber dela. Aí o pastor respondeu: o erro está aí. Filhos devem ser criados em casa e não na igreja. Ou seja, o grande erro de muitas pessoas é exatamente esse. Nós apenas levamos os filhos à igreja. Nós não os criamos em casa. Em casa eles não têm uma vida devocional. Em casa eles não têm contato com a vida de oração. Em casa eles não têm contato com a vida de estudo da palavra de Deus. Em casa eles não têm contato com a conversa, com o diálogo dos pais. Eles não têm instruções. Os professores deles são a televisão. Os professores deles são os videogames. Os professores deles são a internet. E nós deixamos de exercer o nosso papel e a nossa função. Veja bem, e depois, quando chega na adolescência, nós queremos de toda forma que eles permaneçam na igreja. Mas só que eles foram instruídos, educados de outra forma. Eles apenas foram levados à igreja, mas eles nunca foram criados em casa, nunca foram instruídos em casa, nunca os pais sentaram e conversaram sobre a palavra de Deus com eles. Nunca os pais leram as escrituras com eles. Nunca os pais pararam para orar com eles. Como é que eles vão amar a Deus? Como é que eles vão conhecer? Se eles não conhecem o pacto, eles não conhecem os propósitos, eles não conhecem nada. Se nós não repassamos para eles, como é que eles vão saber? Então nós precisamos entender que, embora os pais tenham o dever de levar os filhos à igreja, cabe aos pais no dia a dia a tarefa de ensinar o caminho da salvação e inculcar na mente deles, ou seja, colocar na cabeça, colocar lá dentro as leis do Senhor, conforme escreveu Moisés. Então percebe a grande responsabilidade que temos como pais? Percebe a grande responsabilidade? Quem tem que inculcar, quem tem que entrar na mente do seu filho é você. Muitos deixam que os traficantes entrem na mente dos filhos, que a televisão entre, as novelas entrem na mente dos filhos, que os videogames entrem na vida dos filhos, que a internet entre na mente dos filhos. E a palavra de Deus, e os pais não conseguem entrar. Eles não conseguem inculcar a vontade de Deus. Embora exista alguns aspectos, ou seja, um dever de ensinar seja repousa sobre melhor dizendo, embora haja um certo aspecto, um dever de ensinar que repousa sobre a coletividade do povo do pacto, é sobre a igreja e sobre os ombros dos pais.
seja, a igreja ela tem responsabilidade de ensinar, mas é sobre os ombros dos pais que está a obrigação mais importante. Tu as inculcarás a teus filhos. Esse é um empenho único, exclusivamente seu como pai, único, exclusivamente seu como mãe. É algo, um empenho particular e singular. Ou seja, e quais são as responsabilidades da comunidade? Ou seja, normalmente nós achamos que a igreja ela tem a responsabilidade única e exclusiva para ensinar. Nós vimos aqui que os pais têm a responsabilidade. Então, qual é a responsabilidade da comunidade? Ou seja, nós precisamos pensar, a comunidade, a igreja como um todo, ela precisa pensar em implementar projetos na área de ensino, levar as pessoas a incentivar as pessoas a se ajustar, a criar pequenos grupos de estudo. Ela tem o papel de fazer apelo para que os crentes participem dos cultos por meio de semana. Ela tem o papel de fazer com que as pessoas elas consigam transmitir ensinamentos aos seus filhos, ou até ensinar a essas pessoas como também ensinar a seus filhos. Ou seja, nós não conseguimos ter sucesso na transmissão do pacto somente com pequenos espaços na escola bíblica, no ensino público. Nós precisamos ensinar de uma maneira abrangente, de uma forma que extrapole as salas de aulas, que domine os nossos relacionamentos familiares, nosso comportamento na escola, no trabalho, na vida com os vizinhos, também nossas conversas no corredor. Ou seja, somente por meio da educação cristã, em especial das gerações que se seguem, é que alcançaremos um crescimento saudável, alcançaremos uma vida consistente. Conhecendo as leis de Deus, sabendo o que Ele quer para a sua vida, a igreja terá mais sucesso em se desviar do mal. É nesse espírito que Moisés nos ensina a aproveitar todas as oportunidades para ensinar. Ou seja, dela falarás sentado em tua casa, andando no caminho, ao deitar ou levantar. Nossos filhos são como uma esponja que suga e aprende com cada passo de seus pais. Muitas vezes os nossos filhos aprendem mais nos olhando e nos observando do que quando nós falamos. Eu pergunto, normalmente, só para você refletir, tá bem? Quando você sai da igreja e vai para sua casa, quais são os assuntos predominantes na sua vida? Ou seja, se você é uma pessoa que gosta de falar mal das pessoas, se você é uma pessoa fofoqueira, se você é uma pessoa que não tem amor ao próximo, se você é uma pessoa que odeia as pessoas, esses procedimentos passarão para os seus filhos e eles verão as suas práticas, as suas ações, as suas falas, as suas conversas, e eles aprenderão disso. E eles serão exatamente isso. Então nós precisamos pensar muito bem o que nós conversamos na frente dos filhos. Nós precisamos refletir sempre que nós formos conversar. Os antigos, não sei se vocês lembram, quem é mais antigo um pouco lembra, normalmente quando tinha um grupo de adultos conversando, eles não gostavam que criança chegasse perto e que as crianças não participassem da conversa dos adultos, porque nem tudo que eles iam conversar ali as crianças poderiam ouvir e de repente poderia servir de má influência para as crianças. Então eles afastavam as crianças. Então era, na verdade, a gente não entendia, era visto isso apenas, inclusive com atitude de ignorância. Mas na verdade a intenção era preservar a mente da criança e os valores que havia na vida daquela criança. Hoje em dia as pessoas conversam o que vem na cabeça, na frente das crianças, na frente de toda e qualquer pessoa, sem nenhum filtro qualquer. Não pensam nas consequências, não pensam que as crianças aprendem daquilo que nós somos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós realmente realizamos. Quando nós estamos, então nós precisamos de fato pensar, seja que nós todos temos responsabilidades na educação, sempre nós estamos ensinando. Agora nós precisamos saber, quando nós estamos, qual é o conteúdo do nosso ensino. É isso que eu preciso saber. Qual é o conteúdo que eu tenho ensinado? Palavrões? Xingamentos? Ofensas? Fofoca? Mentira? Trapaças? O que nós temos ensinado?
Enfim, nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Então, quando a família se fortalece no conhecimento, a igreja se fortalece, todas as áreas se fortalecem, tanto do ponto de vista numérico como na educação. Ou seja, existe uma estratégia de crescimento da igreja baseada na relação desta aliança de Deus com o seu povo. Ou seja, existe um programa de educação cristã que precisa entrelaçar entre dois elementos a ponto de tornar estas coisas inseparáveis. Ou seja, quando você vê, nós precisamos entender, fazer um plano, um projeto de tal forma em que a educação cristã e a relação do povo de Deus seja uma coisa só. A minha vida como cristão e a minha vida fora tem que ser a mesma coisa. Ou seja, como dois lados de uma moeda, um vai abastecer e dar força ao outro. Como exemplos bíblicos de crescimento saudável, nós temos no Antigo Testamento o crescimento do povo. O povo de Israel, ou a igreja primitiva, eles não faziam planos mirabolantes, eles não faziam planos de crescimento. Esse acréscimo acontecia de forma natural, como consequência da obediência do povo ao seu Senhor. Era um crescimento natural e sustentado. Deus te fará multiplicar, Deuteronômio 7,14. E lá em Atos diz: enquanto isso acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nenhum pai, nenhuma mãe faz planos para o crescimento dos filhos saudáveis. Eles crescem de maneira natural. A palavra de Deus chama a igreja de corpo, justamente por ela possuir esse aspecto: nascer, crescer e amadurecer. Ou seja, diante disso, o que nós precisamos refletir? É bem verdade que nós temos tido muitas preocupações e feito muitos empenhos para o crescimento da igreja. Convidamos pessoas para ir aos cultos, a trabalhos especiais, fazemos projetos de evangelização. Nós temos um desejo muito grande de cumprirmos a grande comissão. Ou seja, será que isso é errado? Nós precisamos pensar na igreja de uma forma de forma estratégica. Nós precisamos pensar nos valores, naquilo que nós vamos fazer. Primeiro, nós temos que fortalecer a nossa família. Nós temos que repassar essas informações aos nossos filhos. Então, nós devemos pôr uma estratégia mais agressiva para que a igreja se faça presente como formadora de opinião diante do mundo e agente determinante na influência da cultura. A igreja ela tem sido influenciada para a cultura. Ao contrário, a igreja precisa ser influenciadora da cultura. Esse empenho está relacionado não a planos grandiosos ou planos mirabolantes, grandes congressos, mas com a nossa preocupação com o ensino em nossas igrejas, principalmente na casa de cada crente em Jesus. Se nós passarmos os valores do reino, se nós passarmos a cultura do reino para os nossos filhos, eles repassarão a seus filhos, eles influenciarão as pessoas à sua volta, eles irão influenciar a próxima geração. Nós vamos garantir que as crianças que entram pela porta da frente, ao se tornarem jovens, não saiam pela porta dos fundos. Esta é a finalidade principal. Então, diante disto, como nós podemos aplicar essas práticas em nossas vidas? Vocês devemos nos perguntar, vamos fazer uma pergunta: será que a nossa visão de mundo está certa? Se nós entendemos que Deus está interessado em sermos obedientes em tudo que somos e temos, onde quer que nós estejamos? Ou nós temos uma visão: não, eu sou crente na igreja, então a minha vida religiosa se resume na igreja, aqui não se fala de Deus, aqui não se pensa em Deus, porque aqui eu sou um profissional, aqui eu sou um estudante, aqui eu sou um vizinho, aqui eu sou um morador. Se o crescimento deve ser algo natural, então nossa preocupação não deve estar em traçar planos para que a igreja cresça, mas em identificar os fatores que têm impedido de crescer. Será que a nossa igreja tem crescido por causa dos nossos planos, ou deixado de crescer por causa de fatores
que tem impedido, que tem afetado as nossas vidas, a maneira como nós vivemos o Evangelho, a maneira como nós vivemos o cristianismo. Como é que nós vivemos no dia a dia? O mau testemunho pode afetar e impedir a igreja. Muitas vezes nós vamos trazer muitas pessoas para dentro da igreja, mas se nós não somos de fato convertidos, se nós não temos compromissos com a palavra de Deus, as pessoas chegarão lá e elas serão repelidas, serão expulsas, elas não ficarão, porque nós não temos estrutura para discipulá-las, para passar modelo de cristão, forma de ser cristão para elas. Nós precisamos, quando as pessoas chegarem na nossa igreja, chegarem na nossa comunidade, elas precisam olhar para cada um de nós e ver um modelo de Cristo, ver um pequeno Cristo onde elas possam olhar e elas possam dizer: eu vou ser igual a esta pessoa. A partir disso, qual tem sido o foco de nossos projetos de crescimento de igreja? Como é que nós estamos pensando? Qual a sua ideia de investimento na igreja? Muitas vezes nós contribuímos com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, e nós queremos que os projetos sejam, esses recursos sejam investidos em projetos do nosso coração, em projetos que satisfaçam os nossos egos. E muitas vezes nós esquecemos de investir nas futuras gerações. Nós não investimos nas futuras gerações. Nós queremos investir em mega eventos, em mega templos, em construções, em coisas outras, mas esquecemos de investir nas futuras gerações. Será que é isso que Deus quer que nós façamos? Reflitamos, cada um de nós, e pensemos: nós vamos contribuir, mas nós queremos que seja esse recurso investido nas próximas gerações, investido para evangelizar, para crescer, para desenvolver, para que elas estejam preparadas e continuem influenciando até o dia da volta de Cristo. Amém? Que Deus, por sua graça, nos ajude a sermos, primeiro, uma família forte, para sermos uma igreja forte. Este é o propósito. Que Deus nos abençoe grandemente. Amém. Agora, nesse momento, nós vamos orar ao Senhor. E nós vamos apresentar os pedidos que as pessoas nos enviaram, para que Deus, por sua graça e misericórdia, possa agir na vida de cada pessoa. Nós temos orado durante todo esse período, nós temos buscado a presença de Deus e temos visto as ações de Deus, o cuidado de Deus em cada aspecto, com cada pessoa. Deus tem respondido e Deus tem operado poderosamente. Então, nesse momento, nós vamos orar e nós vamos aqui, então, citar as pessoas pedindo que Deus, por sua graça, possa agir poderosamente. Então, nós temos primeiro o propósito de hoje. Vou o óculos aqui porque... Nós vamos orar pela família da fé, tá? Então, veja só, então o tema hoje nós vamos família forte, igreja forte, então nós vamos orar pela família da fé. Nós vamos orar pela unidade da igreja como família da fé. Nós vamos orar para que haja paz e harmonia entre os membros da igreja. Nós vamos orar para que haja aproximação das gerações, todos entendendo que são filhos de Deus. Nós vamos orar para que nossos pais espirituais, os líderes da igreja, nós vamos orar também pelos nossos filhos na fé, os novos nascidos que precisam do leite espiritual até que chegue à maturidade. Nós vamos orar também pela nossa irmã Maria Pereira, lá da igreja de Santa Emília. Ela está com Covid-19, internada no hospital, e o pastor João Bertoldo também, que está internado. Estas pessoas precisam da nossa oração, do nosso clamor, da nossa súplica. Vamos orar também em favor da irmã Dilma. Ela pede oração pelo seu esposo, o nosso irmão Luiz. Nós vamos orar também pela irmã Edna. Ela pede oração pelo Edson, pela Rocineia, pelo Edson e a Sheila, pelo José Francisco, seu pai, o pastor José Francisco, e seus sobrinhos Diego, Lígia, Ana Clara, Sara e João Vitor. A irmã Ruth Nunes, ela pede oração pelo Sebastião, que está internado com Covid-19. Nós vamos orar também pela dona Luísa, que está entubada com Covid-19. A irmã Dilma pede essa oração também por favor dessa pessoa. E a irmã Josilene pede oração pela família dela. Então nós vamos nesse momento orar em favor destas pessoas, e eu convido a você
juntamente comigo, a entrar na presença de Deus, para nós orarmos em favor desses pedidos, destas pessoas e dessas necessidades. Oremos então, em primeiro lugar, pela família da fé. Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós oramos pela unidade da igreja, Senhor, como família da fé. Nós oramos, ó Deus, para que haja paz e harmonia entre os membros da tua igreja, Senhor. Nós oramos para que haja aproximação das gerações, meu Deus. Todos possamos entender que somos filhos de Deus. Não existe geração antiga e geração moderna. Existem filhos e filhas do Senhor. E nós pedimos que o Senhor coloque isso no coração dos idosos e no coração dos jovens, meu Pai. Nós pedimos que o Senhor possa agir poderosamente na mente e no coração de cada um, Senhor. Nós oramos também, meu Deus, em favor dos nossos pais espirituais, os líderes da igreja. Que o Senhor, por tua graça, possa conduzi-los em segurança, possa conduzi-los com sabedoria, protegendo, livrando e abençoando a vida deles. Oramos também, meu Deus, em favor dos nossos filhos na fé, daqueles que são novos, nascidos, que precisam do leite espiritual, até que chegue à maturidade, meu Pai. Ajude grandemente a vida destas pessoas, Pai. Todos aqueles que são novos convertidos, todos aqueles que estão no início da fé, fortalece a fé deles, fortalece a mente e o coração deles. Ajuda-os, meu Deus, a fazer a tua vontade. Meu Deus poderoso, nesse momento eu te apresento, Pai, a irmã Maria Pereira, Senhor. Eu te apresento o pastor João Bertoldo. Eu te apresento, meu Deus, o Luiz, Senhor. Eu te apresento o Sebastião. Eu te apresento a dona Luísa, meu Pai. Todas estas pessoas foram acometidas da Covid-19, esse vírus que tem alarmado a humanidade e tem levado muitas pessoas a óbito, Senhor. Meu Deus, a minha oração nesse momento é com súplica, com rogo em favor da vida e da saúde dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus, coloca a tua mão poderosa sobre eles e repreenda esta enfermidade, Senhor. Meu Deus, coloca a tua mão poderosa nesse momento, para que eles sejam curados na autoridade do nome de Jesus. Deus Santo Poderoso, liberta, meu Deus, do poder deste vírus, ó Pai. Eu oro para que o Senhor, por tua soberana vontade, segundo a tua misericórdia, emita uma palavra de ordem e anule todas as ações desse vírus no corpo destas pessoas. Que todos os malefícios que ele costuma fazer, meu Deus, seja agora repreendido e seja neutralizada as suas ações e que essas pessoas recebam a saúde em nome de Jesus. Que eles tenham liberdade para respirar, liberdade para viver, Senhor. Eu te suplico em nome de Cristo, Senhor. Abençoe poderosamente, ó Deus, nesse momento. Estenda a tua mão poderosa nesse instante, ó Pai. Meu Deus poderoso, eu oro pelo Ederson e pela Rosineia. Eu oro pelo Edson e pela Sheila, meu Deus. Também suplico pela saúde do pastor José Francisco. Oro, meu Deus, pelos sobrinhos da Edna, o Diego, a Lígia, a Ana Clara, a Sara e o João Vitor. Conceda a tua graça poderosa sobre eles, meu Deus. Manifesta o teu Espírito Santo na vida deles. Pai Santo, poderoso, nós oramos também pela Josilene Maria e por toda a sua família, Senhor. Estenda a tua mão poderosa sobre a vida destas pessoas. Pai, nós oramos pela tua igreja como um todo, nós oramos pelo teu povo como um todo, oramos pela população de Itapevi, pela salvação desta população, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, e dai-nos a sabedoria para sermos uma igreja forte, para sermos uma família forte, para podermos, meu Deus, repassar às futuras gerações os teus valores e os teus princípios. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe grandemente, que Deus, por sua graça, possa conceder a bênção e possa responder às nossas orações e conceder-nos o milagre que nós precisamos. Por isso nós despedimos dizendo que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com cada um de vocês agora e sempre. Que Deus nos abençoe ricamente.